Uma nota inicial. Ao contrário do que se diz durante a conversa que vão ouvir, Francisca Van Doon, a atual Ministra da Justiça, não foi candidata nas listas do Partido Socialista durante as eleições legislativas de 2019, como aconteceu com outras e outros ministros do governo ainda em funções. Foram 13 as mulheres negras eleitas para o Parlamento nas eleições de domingo: Joacine Catar Moreira, do LIVRE, Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, e Romualda Fernandes, do Partido Socialista. E não 4, como erradamente se refere. As nossas desculpas pela confusão. Agora sim, de volta ao episódio. Seja toda a gente bem-vinda ao último bloco desta noite eleitoral. Hoje vamos estar a falar nos próximos 45 minutos sobre a nova legislatura, o novo Parlamento e o que vai acontecer daqui para a frente. Tenho como convidadas Inocência Mata, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutora em Letras e pós-doutorado em Estudos Pós-Coloniais. Bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. E também Susana Peralta, doutorada em Economia pela Universidade Católica de Louvain, é professora de Economia na Universidade Nova SBE, da School of Business Economics. Olá, boa noite, obrigada, Ricardo, é um gosto de estar aqui. Neste momento, com 98,85% dos resultados apurados, portanto, neste momento faltam 4 freguesias a ser apuradas. Estamos com o Partido Socialista com 36,66% dos votos, já com 100 mandatos atribuídos. O PSD com 27,96%, com 74 mandatos atribuídos. O Bloco de Esquerda 9,67%, com 18 mandatos. A CDU com 6,41%, com 10 mandatos. CDS-PP com 4,25%, com 5 mandatos atribuídos neste momento. O PAN com 3,27%, já tem 3 mandatos atribuídos. O Chega é o seguinte em termos de número de votos e em termos de percentagem também, com 1,30%, mas ainda não tem nenhum mandato atribuído, ainda não sabemos se vai ter, visto que faltam neste momento 19 mandatos por atribuir. E a Iniciativa Liberal tem 1,27%, com um mandato já atribuído. No Porto, o LIVRE é o seguinte, tem 1,08%, também ainda não tem nenhum mandato atribuído, mas são neste momento estes os partidos que também estão na calha para entrar no Parlamento. Volto a reforçar, faltam neste momento 19 mandatos por atribuir. Neste momento, e são neste momento meia-noite e 17, eu acredito que durante esta conversa vamos ter mais novidades e podemos falar sobre elas. O que é que estes resultados te dizem, Susana? O que é que estes resultados me dizem? Ora bem, então, dizem-me que em primeiro lugar que o PS ganhou as eleições, não é? Nós não falámos da abstenção, só falámos de votos. Podíamos falar um bocadinho sobre os números da abstenção, que são bastante elevados. São mais elevados do que as de 2015 neste momento? São as mais elevadas desde sempre, aparentemente, embora não tenhamos ainda os números finais. Mas, portanto, estão de estar à volta de 46%, alguma coisa assim do género. Ou seja, quer dizer que 5 milhões de pessoas, 5 milhões não, 4 milhões e pouco de pessoas não votaram. Não votaram. Bom, o PS, por isso, é claramente ganha as eleições, longe da maioria absoluta, e portanto isso quer dizer que nós vamos ter aqui uma série de configurações possíveis no Parlamento, que ainda não se sabe muito bem qual é que vai ser, vai depender ainda desses 19, disseste 19 deputados, não é? Faltam 19 neste momento e o PS tem 100, não é? O PS tem 100. A maioria absoluta quereria dizer mais do que 115. 16, já não vai buscar 16 destes 19, certamente. Mas depois é aqui a questão é perceber com que configurações diferentes dos partidos que daqui vão sair, e nomeadamente como nós ainda podemos ter eleições no LIVRE e no Chega. Entretanto, só para vos dar uma atualização, o PAN elegeu e portanto tem neste momento 4 deputados. Está-se a aproximar do CDS. Ou seja, o PAN passou de ter um deputado no último mandato e passou para 4. Portanto, na prática e relativamente, o PAN tem o maior ganho nesse Parlamento. Embora quando é um ganho proporcional, quando partimos de um, é fácil ser. Por isso, eu acho que vai depender agora um bocadinho. É interessante que nos discursos da Catarina Martins e do Jerónimo de Sousa, sobretudo o Jerónimo de Sousa, fez ali marcou bastante uma posição ao dizer que queriam que o salário mínimo, a falar de um aumento importante do salário mínimo, etc. E portanto dá a ideia que, por um lado, nós estamos aqui com uma situação em que o PS até podia estar numa situação mais confortável porque tem mais deputados por um lado e portanto vai ter aqui várias geometrias possíveis para ir buscar aliados para conseguir governar ou para conseguir legislar. Não sabemos ainda o que é que daqui vai sair. Mas por outro lado também os parceiros à esquerda parecem ter subido um bocadinho a fasquia da negociação para também ganhar alguma credibilidade depois destes 4 anos em que andaram, enfim, a ajudar o PS a governar, e portanto estamos aqui também um bocado ainda na incógnita sem sabermos
o que é que vai daqui sair, sobretudo relativamente aos pequenos partidos. Não é? Sim, vamos falar então sobre isso. Mas, Inocência, o que é que te dizem em primeiro lugar estes resultados? Bem, boa noite. Bem, em primeiro lugar, dizem da vitória do PS e da estrondosa vitória do CDS. Derrota. Derrota do CDS. Que neste momento tem 5 Sim, mandatos, ainda sim. faltam alguns a atribuir mais uma Quer vez, dizer, mas que de tinha 18. 18 para, enfim, 6, 7, 8. Bem, é uma derrota estrondosa. Mas dizem também, não é, se esses pequenos partidos, eu espero que o LIVRE eleja pelo menos um deputado, não é? Dizem também de um parlamento mais, eu não quero utilizar a palavra fragmentado, mas um parlamento em que outras vozes vão poder dizer algo. O quão vão poder dizer, não sei, não é? Porque o PS, se conseguir fazer uma aliança apenas com um dos partidos, o Bloco, o CDU, o PAN, não é? Que foram os partidos que sustentaram. Neste momento, por exemplo, e Sim. ainda faltam mandatos por atribuir, Sim. mas neste momento, com o Bloco de Esquerda, já seria possível, Exatamente, por exemplo. com sozinho. certeza, sim, sozinho, não é? Porque são 103 mais 18. Só precisaria de 116 deputados para não uma maioria de 2/3, não é? Para aí teria, na verdade, que negociar com os outros, mas uma maioria para, enfim, pôr em prática, portanto, aprovar orçamentos, etc. E dizem também, dizem também e isto eu regozijo-me com isso, de um parlamento mais à esquerda. E eu pessoalmente fico muito feliz com a possibilidade de ter um parlamento que, enfim, que vá olhar para outras pautas que não apenas a pauta do PIB, do déficit e de outras, enfim, pautas sociais e culturais. Vamos falar então exatamente sobre a derrota histórica do CDS, que levou na realidade à marcação de um congresso e de eleições antecipadas dentro do partido para se encontrar novo líder ou nova líder. A Assunção Crista já disse que não se vai recandidatar. Exato, sim. Portanto, mais uma vez, tinham 18 deputados na última eleição. É verdade que numa coligação com o PSD. O PSD também, em princípio, vai ter uma derrota bastante grande, porque passa de 86 deputados para, neste momento tem 75 deputados. 89, tinha 89. Era 89. Exatamente, 89 deputados e vai Bem, baixar bastante. O Rui Rio acha que não é derrota. Qual é o significado desta derrota? É claramente uma derrota, não há muita coisa para enganar. O Rui Rio atribui isso, bem, primeiro que, enfim, do ponto de vista percentual, na verdade, enfim, 28 é o que portanto, não é a pior, não é a pior performance do PSD, não é? Isso chegou a achar-se até que iria ser mais do que isto, não é? Sim. E, bem, o Rui Rio, na minha perspectiva, enfim, eu acabei de ouvir, a responsabilidade é de todos, menos sua, não é? E eu penso que e isso, não creio que isso dê para ele, para outros sim, avançarem, não é? Porque, enfim, não foi, na verdade, uma derrota estrondosa nesse sentido, não é? Não foi. No sentido em que achas que ele não se vai demitir ou não tem de ele não se vai demitir. Acho que ele não se vai demitir, porque não é uma derrota como a derrota de Assunção Cristas, mas também ele fica fragilizado, na minha perspectiva, não é? E todos aqueles que já se manifestaram, inclusive há um ano, não é? Enfim, estão à espera de uma pequena, de uma primeira oportunidade para avançarem, não é? O Rui Rio até disse no discurso que 2% dos votos do PSD tinham ido para partidos mais pequenos. Aliás, a Iniciativa Liberal acabou por eleger, neste momento, pelo menos um deputado no Porto, não se sabe se vai haver mais ou não. Sim. Em Lisboa, desculpa, em Lisboa, que foi o João Coutinho Figueiredo. Susana, o que é que...
Isto é a Iniciativa Liberal eleger é uma consequência da derrota, é uma consequência direta da derrota do CDS e do PSD? Eu penso, da derrota não sei, é uma consequência da oposição completamente errática que eles andaram a fazer durante 1 ano e meio, 2 anos a seguir a 2015, não é? Que era... Quer dizer, o CDS, apesar de tudo, conseguiu resolver-se mais depressa, não é? O Paulo Portas saiu de campo e deixou chegar mas a Assunção fez uma péssima campanha. Fez uma péssima campanha e tinha umas ideias... Mas porquê é que diz isso? Porquê é que foi errático? Então, porque durante 1 ano e meio a única coisa que só havia dizer no PSD era o Costa não ganhou as eleições, nós é que devíamos ser Primeiro-Ministro, agora vem o diabo. Sim. E quer dizer, enquanto estás a fazer isso, estás a perder tempo para construir uma oposição credível, não é? Eles parecia que estavam sempre presos àquela frustração enorme da moção de censura, etc. Parece que não chegaram a... Nem sequer o PSD, na altura, antes do Passos Coelho sair de cena, era como se não tivessem percebido a própria natureza do jogo parlamentar. Claro, não é? Que eles não perceberam que, na verdade, não ganharam as eleições. Quer dizer, foi o partido mais votado, mas quem ganhou foi o Costa. Porque conseguiu construir uma solução governativa a partir de uma composição parlamentar. Porque aquilo que nós elegemos... O PS não usurpou o poder. Não usurpou o poder absolutamente nenhum. Não. O que nós elegemos são deputados e deputadas, não é? Membros do Parlamento. E esses membros do Parlamento depois é que dessa geografia do Parlamento é que nasce uma solução do governo. E, portanto, eu acho que isso foi absolutamente catastrófico. Perderam um tempo que era precioso para começar a fazer a oposição. Depois disso, veio o Rui Rio. Entretanto, também é uma coisa extraordinária, que é, nós temos um partido que é o maior grupo parlamentar, não é? Que era o PSD. O maior grupo parlamentar era o grupo da oposição. E como é que se consegue, com aquelas guerras internas, com o facto dos deputados não gostarem do Rio e do Rio não gostar dos deputados, depois eram os deputados que tinham sido eleitos pela PAF e o Rio dizia que o partido afinal era de centro-esquerda. O maior grupo parlamentar era o grupo da oposição e não fazia oposição. Portanto, houve aqui toda uma série de circunstâncias, mas eu percebo que esta direita esteja um bocado usada e que seja necessária uma renovação, e eu acho que a Iniciativa Liberal entra nesse nicho e bem, porque na verdade é preciso renovação, não é? Quer dizer, nós também não podemos viver sem oposição, com uma oposição amorfa, não é? Neste momento já se confirmou também que o Chega e o Livre elegeram. Sim, os dois? Nós já vamos falar sobre o caso do Chega, mas eu queria ir agora para o caso do Livre, que elege em Lisboa. Sim. Estas eleições foram marcadas também por termos tido pela primeira vez uma mulher negra como cabeça de lista de um partido, que é a Joacine Catar Moreira do Livre, que acaba por ser eleita mesmo agora. A Beatriz Gomes Dias, presidente da JAS, Associação de Afrodescendentes e candidata número 3 do Bloco de Esquerda, também foi já eleita. A Romualda Fernandes, também negra, candidata número 19, ainda não se sabe se vai ser eleita ou não. Neste momento há 17 deputados do PS que já foram eleitos em Lisboa, mas ainda não sabe se vai chegar lá. Mas a Francisca Van Dunen foi eleita. A Francisca Van Dunen também, claro, exatamente. Sim. Qual é que é a relevância de termos, pela primeira vez, 4 mulheres negras no Parlamento, se a Romualda for eleita, ou 3 mulheres negras no Parlamento? Quer dizer, é um Parlamento português completamente diferente. E eu acho que é o Parlamento que vai fazer história pela primeira vez em Portugal. Estavas à espera disso? Nós falámos aí há 2 ou 3 semanas sobre isto e eu acho que tu não estavas à espera. Eu estava à espera de... Eu tinha dúvidas em relação à Joacine, mas em relação a Francisca, a Beatriz e a Romualda, não. Romualda não sabemos. Pois, mas eu não tinha eu estava à espera que a Romualda, porque ela é 19, portanto, pois, estamos 19. Mas qual então, histórico é que é histórico, porque pela primeira vez, quer dizer, a Joacine tem ela deu uma resposta ao Ricardo Araújo Pereira que eu acho extraordinária. No programa Gente que Não Sabe Estar. Sim, porque essa história de que porque a cor não conta, porque a cor não conta, a nossa vida toda nós vivemos cotidianamente a lembrar-nos que nós somos negros. Então como é que de repente as pessoas querem que nós esqueçamos a nossa cor? Claro que a cor conta como representatividade. E agora passando para uma questão que eu acho que é muito importante, que é a paisagem humana de Portugal mudou.
sobretudo a paisagem urbana. E se mudou a paisagem humana, é bom que essa diversidade de que se faz a paisagem de Portugal esteja representada em vários espaços. Entre eles, a Assembleia da República. A Assembleia da República. Eu lembro uma vez ter ido para aliás, eu já contei isso naquele festival do Iminente. No debate que tivemos sobre reparação histórica. E ter falado da necessidade, na verdade, de trazer da questão da representatividade. E uma assembleia de socialistas simplesmente quase me trucidaram. Porque a cor não importa, porque Portugal sempre foi um país multicultural. E eu respondi, quer dizer, pluricontinental e plurirracial, já agora, não é? Para retomar todo o lema do Estado Novo. Claro que conta, na verdade, vermos que Portugal é aquilo, na verdade, essa diversidade. É óbvio que não se está à espera de ter 100 deputados negros, não se está à espera. Mas Portugal, os portugueses sentem-se bem durante 40 anos, ver naquele Parlamento como se a paisagem, como se os habitantes, como se os portugueses fossem apenas brancos. Ainda assim havia o Helder Amaral, também negro, que foi deputado desde 2012 e que não entrou pelo círculo. Sim, havia o Helder Amaral, assim como havia o Pelé no Brasil, a demonstrar que não havia racismo, não é? Portanto, não é? O Helder Amaral era o Pelé, não é? Para demonstrar que não havia racismo. Claro que há, portanto, para mim é muito importante, e se puder, e se for aberta a tomada de posse da próxima legislatura, do próximo Parlamento, eu quero lá estar, porque é histórico, na verdade, vermos que estão lá. E é interessante, mulheres, e isto é duplamente significativo na minha perspectiva. Susana? Mas eu vou concordar com tudo o que foi dito, não é assim um debate muito interessante, porque estamos as duas completamente de acordo. Eu acho que até quando dizes que a paisagem urbana mudou, a paisagem de Portugal mudou, mas mudou quando? Quer dizer, sempre foi multicultural, não é? O que é, e não na é realidade, como, não é como se tivesse... sabe, porque não existe recolha não de existe dados. Não existe recolha de dados. Como sabem, eu defendi publicamente que nós devíamos recolher dados. Pois claramente. Mas foi quer proposta, dizer, tá bem. Só para contextualizar, uma proposta de um grupo de trabalho criado pelo governo, sim, e que depois foi rejeitada pelo Instituto Nacional de pelo Estatísticas. É assim, mas claramente, quer dizer, não é que tenha mudado nos últimos 10 anos. Não é que haja aqui esta urgência, existe há décadas. Sim. E nós continuávamos com este Parlamento completamente branco. Parlamento e outras instâncias de poder. Hoje em dia já tem mulheres, porque houve uma lei de cotas, senão não tinha também mulheres. Claro. Deveriam existir cotas para étnico-raciais? Para mim deviam existir cotas étnico-raciais. Eu sou uma defensora das cotas étnico-raciais. Não só no Parlamento. Quer dizer, há várias medidas de discriminação positiva que são usadas nos outros países, nos acessos, por exemplo, a tudo o que é, imagina, lugares no sistema de ensino, no sistema de saúde, etc. Medidas de discriminação positiva que não têm que ser muito ambiciosas, mas que vão dando o sinal e que vão, sobretudo, criando faróis, não é? Porque isto depois cria dinâmicas nos próprios bairros, onde as pessoas vivem em ambientes degradados e, no fundo, têm efeitos vivem em nichos em que nunca ninguém chega, ou em que muito poucas pessoas chegam a cargos minimamente de destaque, ou digamos até a ter níveis de educação suficientemente elevados. Portanto, há muito poucas pessoas que se destacam de um quadro de grande exclusão e portanto, obviamente que nós termos pessoas em lugares de poder, e a Assembleia da República é o coração do poder, e portanto é ótimo e é maravilhoso que entrem 4 mulheres negras neste Parlamento, pelo menos 3, mas a Romualda vai entrar na mesma, porque os deputados do PS, eles vão, uma parte, basta irem 2 para o governo. Neste momento já só estão os 32 consulados por apurar, todas as freguesias já foram apuradas, e em Lisboa, neste momento já foi, a Romualda já foi eleita, portanto já são 4. Já foi. E o que é... Desculpa. Não, mas o que eu queria dizer é que mesmo noutros cargos de poder menos, que não é bem o poder político, mas lá está, os lugares
no sistema de ensino, no sistema de educação, que são lugares de referência onde as pessoas vão buscar modelos, Sim. são muito importantes para as pessoas, para estas minorias que vivem completamente excluídas dos circuitos de poder em Portugal, terem alguma esperança, porque essa esperança no fundo depois gera dinâmicas que levam as pessoas a investir na educação dos filhos, etc. E portanto isso tudo é uma coisa que nos faz construir um Portugal melhor, não é apenas o facto de termos lá estas 4 mulheres, é tudo aquilo que isso pode acarretar para trás, e portanto eu acho isso uma excelente notícia, claramente. Eu gostava de concordar com a Susana quando diz que sempre foi assim, é verdade, mas há 20 anos nem sequer os negros tinham a consciência de pertença a esse espaço. Hoje reivindicam essa pertença. Portanto, diziam-se imigrantes, estudantes. Portanto, é essa consciência, digamos, essa consensualidade, não unanimidade, porque obviamente que os partidos da extrema direita não concordam. É isso que eu refiro. E essa questão das cotas é uma questão que importa discutir, porque vem sempre ao de cima o estafado argumento da meritocracia. Não cabe aqui agora, não é, discutir isso, mas esse estafado argumento da meritocracia era o argumento que também se evocava quando se falava das mulheres. Porque o que importa é o mérito. Quero dizer que é um argumento, que são argumentos extremamente perversos, porque a partir do princípio, no caso das mulheres, que as mulheres eram ineptas, por isso é que elas estavam fora. E no caso dos negros, que os negros são ineptos, é por isso que eles e das outras minorias. E a verdade é que a partir do momento em que a lei da paridade foi aprovada, em 2006, na altura que obrigava a que as listas de candidatos ao Parlamento Europeu e à Assembleia da República tivessem representação mínima de 33% dos géneros, depois a partir de março deste ano passou a 40%, aumentou brutalmente o número de mulheres no Parlamento e neste momento 33% contra 67% do último mandato, 33% eram mulheres, 67% eram homens. Neste ainda não conseguimos fazer as contas a tempo desta conversa, mas há de ser uma coisa que nos próximos dias saberemos. Qual é que é a relevância, Susana, de ao mesmo tempo em que elegemos um parlamento com 4 mulheres negras, elegemos também um deputado da extrema-direita xenófobo e racista? Bom, eu penso que é uma pergunta difícil. Não, é óbvio que do meu ponto de vista pessoal eu não fico satisfeita com a eleição de um deputado da extrema-direita xenófobo e racista, mas quer dizer, é preciso compreender que isso vem de um sentimento de abandono das pessoas, não é? Estes fenómenos da extrema-direita não aparecem... E descréditos políticos. Muito descrédito, e das pessoas realmente se sentirem num quadro de globalização, de grande desigualdade. Em Portugal, mais de 10% das pessoas que trabalham são pobres, etc. É natural que estas pessoas que vêm com mensagens simples, o que eu estou a dizer não é novo, mas já foi dito em todos os países da Europa onde isto aconteceu. Mas ainda assim achava-se que Portugal era o bastião mas também havia quem... Havia quem dissesse isso, e por enquanto também só lá temos um, não é? Mas também há quem diga que há a questão que esta coisa dos populismos e dos extremismos é uma questão de oferta e procura, e peço desculpa por vir aqui com conversa de economista, mas na verdade isto até são os cientistas políticos que dizem, e que a procura no fundo vem deste lado do sentimento de insegurança das pessoas. As pessoas, quando estão com sentimentos de insegurança, agarram-se a fórmulas simples que elas acham que lhes vão dar segurança, não é? E estas pessoas que vêm nomear inimigos fáceis, dizer não, todos os nossos problemas, no caso do André Ventura, toda a gente sabe, são os ciganos, é a grande obsessão dele. E depois há o lado da oferta, e o lado da oferta é até um dia em que apareça alguém que consiga ter este discurso e que consiga ser suficientemente hábil para no fundo capitalizar esse discurso e conseguir ter sucesso eleitoral, e o André Ventura, pelos vistos, é essa pessoa. Também não... Pronto, por enquanto só elegeu um deputado, não é? Mas o PAN também só tinha eleito um deputado em 2015 e agora elegeu... Não, isto é a porta de entrada, mas eu acho que isto é uma mensagem... Não se pode, eu sou sempre muito cética de culpar as pessoas que votam neste tipo de... É óbvio que há muitas pessoas que votam na extrema-direita que são objetivamente pessoas de extrema-direita, mas também há muitas pessoas que votam por sentimento de desespero, por não perceberem muito bem o que lhes está a acontecer e por acharem que estas soluções fáceis lhes vão resolver os problemas. E portanto o que nós temos é de criar políticas que deem esperança, que deem segurança a estas pessoas e que lhes mostrem que com
sem nomear, digamos, inimigos externos fáceis, como faz o André Ventura com os ciganos, mas como fazem os outros políticos xenófobos do resto da Europa com os imigrantes em geral, que nós possamos mostrar-lhes que existe esperança dentro do sistema e num sistema inclusivo para todos. E aí eu tenho alguma esperança que uma política de esquerda, do PS, aliado com os vários partidos que tem aqui, agora tem mais um à escolha, penso que pode ir nesse sentido, mas vamos ver o que é que acontece, não é? Inocência. O que é muito perigoso é André Ventura também, não é? Também, portanto, que é fascista, e eu aí concordo com o Freitas do Amaral enfim, que deve ser homenageado, não é? Que numa entrevista, esta semana. Que numa entrevista dizia, as pessoas dizem que eles são populistas, não, são fascistas. São mesmo fascistas. E realmente o André Ventura um dos aspectos muito graves é que ele trata os ciganos como se não fossem portugueses, não é? Como se fossem pessoas que eu não sei como é que apareceram aqui de paraquedas. Quer dizer, os ciganos são portugueses, claro, não é? E ele trata os ciganos como se não fossem portugueses. É verdade que os ciganos são o seu alvo, o seu alvo, mas ele também se refere a negros e não é? E a outras minorias. Uma coisa que também me parece relevante falar, apesar do artigo 15º da Constituição da República Portuguesa dizer no artigo 1º, e estou a citar, os estrangeiros e os apátridas que se encontram ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português, a maior parte dos cidadãos estrangeiros do país não puderam votar nas eleições de hoje. Em eleições legislativas podem apenas votar cidadãos portugueses ou cidadãos estrangeiros brasileiros titulares do Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Por exemplo, em 2017, para terem uma ideia, eram apenas 1.736 pessoas. No total, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas de julho, existiam 477.472 pessoas imigrantes em Portugal, o que quer dizer que, bem, mais de 450.000 pessoas que cá vivem e têm autorização de residência, portanto estão documentadas, não conseguiram votar porque não puderam votar. Imigrantes deviam poder votar, Susana? Eu acho que sim, eu sou a favor do voto de dar voto aos imigrantes. São pessoas que vivem não me parece que nós devamos dar voto de imigrantes a uma pessoa que chega cá passado um mês, não é? Mas se uma pessoa tem um tempo suficiente de estar cá a viver, e é óbvio que quando nós estabelecemos limites estamos sempre a fazer alguma coisa arbitrária, mas quer dizer, uma pessoa que vive no país, que aqui educa a sua família, ou mesmo que não tenha família, que aqui paga os seus impostos, que aqui paga contribuições para a Segurança Social que vão ter um impacto na sua pensão de velhice, etc. Eu não percebo como é que essas pessoas... E cujo país tem um lucro, claro, ou um saldo positivo muito grande através das prestações da Segurança Social. Pois, quando comparado com aquilo que é retirado pelos mesmos... Sim, quer dizer, e de uma certa maneira, mesmo que não tivesse, não é? Se nós aceitamos que uma pessoa pode viver no país, tem esse estatuto, mesmo que por algo que as pessoas tenham, enfim, que sejam pessoas que sejam recipientes, que sejam beneficiários do sistema, eu não me parece que fosse esse o critério. Quer dizer, para mim o critério é uma pessoa que que tem um compromisso com um país que é um compromisso de médio e longo prazo, e aí lá está, nós teríamos sempre que pôr uma barreira que seria artificial e que naturalmente iria dar lugar a debate. Essa pessoa tem direito a decidir as políticas que influenciam o seu futuro e o futuro da sua família. Portanto, para mim o voto dos imigrantes é uma evidência, mas quer dizer, mas isso quais é que são os partidos que têm o voto de imigrantes no programa sem ser o LIVRE? Não? Por acaso não tenho aqui esses dados, dados. Mas o LIVRE até tem a Geise, não é? Que é que é brasileira. E tem uma cidadã brasileira nas listas. Em abril do ano passado, o Primeiro-Ministro António Costa disse: por mais contas que se façam, não basta o aumento da natalidade para repor o nosso saldo migratório. Precisamos de imigração e por isso esse paradigma tem que ser dito com toda a clareza. Precisamos de atrair talento para viver em Portugal. Os imigrantes servem para vir trabalhar e para resolver o problema demográfico do país, mas não servem para votar. Claro, eu concordo com a Susana, eu não posso discordar da Susana, concordo com ela, claro, não é? Pois, claro que eu não concordo com a forma como António Costa expôs esta questão, nem creio, sinceramente, que ele estivesse a pensar nessa perspectiva tão utilitária do imigrante, não é?
Quer dizer, eu não acredito que ele estivesse a pensar nisso, mas, na verdade, Portugal e muitos outros países da Europa precisam, na verdade, de imigrantes, porque são países envelhecidos, não é? E os imigrantes, enfim, é preciso, não apenas por uma questão de saldo demográfico, mas também para pagar a segurança social, a minha, a dela, as reformas. Sim. Minha, dela, bem, do Ricardo ainda não, né? Mas lá chegarás. Mas lá chegará. Vamos ver se quando eu chegar lá tenho, não é? Ai, não. Não, vai haver, não, vai haver. Isso também eu não sou economista, mas eu também não. Eu não embarco nesse alarmismo de que daqui os jovens, daqui a 40 anos, não vão ter. Não, eu acho que o homem não é tão estúpido assim. Às vezes. Quer dizer, isso podia, não, este debate não é sobre segurança social, mas ela não vai aparecer lá por magia. Mas eu sim, claro. Queria falar exatamente também sobre, não exatamente sobre segurança social, mas sobre economia. A última campanha de 2015, se voltarmos um pouco atrás, teve como um dos principais temas não só a austeridade como a dívida pública, mas elas ficaram totalmente ou quase totalmente apagadas esta campanha. É porquê? É porque já não vivemos em austeridade e porque já não temos um problema de dívida pública, Susana? Nós temos um problema de dívida pública. A nossa dívida pública está em 121% do PIB. E em princípio vai passar, em 2019, segundo as projeções, vai finalmente passar para baixo dos 120% do PIB. Mas tu concordas que esse tema ficou afastado da campanha? Quer dizer, ainda houve algum debate em volta disso naquela questão quando o Rui Rio veio falar do meu Mário Centeno e depois houve ali alguma picardia entre o Rui Rio e o Mário Centeno, que tinha um bocadinho a ver com isso, que era, então, mas vocês vão baixar os impostos, mas isso depois não vai aumentar o déficit e não sei o quê. Eu acho que ainda assim esteve presente. Agora é evidente que nós tivemos de facto quanto a mim, uma das vitórias deste governo é a gestão do Mário Centeno das contas públicas, que de facto permitiu ao país. Nós temos um déficit de 0,5% do PIB, mais ou menos, não é? E os juros são 3,5% do PIB. Portanto, isso quer dizer que nós estamos a gerar o saldo das receitas menos as despesas. Se nós excluíssemos o que é o serviço da dívida, que é uma herança do passado, não é algo que tenha a ver com a gestão agora deste governo, nós temos a diferença entre a receita e a despesa é de 4% do PIB. Portanto, somos um país que gera um excedente primário. Portanto, é natural que num contexto em que os juros estão baixos, em que o rating da nossa dívida desceu, em que o Banco Central Europeu compra a nossa dívida, o que também contribui para os juros serem baixos, em que não temos tido qualquer tipo de dificuldade em colocar dívida. Mas mesmo a reestruturação da dívida, por exemplo, deixou de ser um problema, deixou de ser uma conversa. Deixou de ser uma conversa. Porque já não é necessário, não é? O Bloco de Esquerda já não acha que se deve reestruturar a dívida, ou os partidos de esquerda já não acham. Tornou-se menos urgente, não é? Eu não sei se o Bloco, duvido que o Bloco de Esquerda... Porque era uma das bandeiras em 2015. Mas também é verdade que entretanto houve, sobretudo, é muito importante perceber que uma das alternativas ou uma forma até de reestruturar a dívida é uma forma de reestruturar a dívida é realmente nós irmos aos credores dizer, olha, pagamos só metade, ou pagamos só 80%, ou então uma forma de reestruturação que foi bastante usada nos tempos da Troika, que foi não te pagamos amanhã, pagamos daqui a dois anos. Portanto, isso são tudo formas de reestruturar a dívida, não é? São formas de aligeirar o peso da dívida, e esta de manipular os prazos foi usada no tempo da Troika. Portanto, a nossa dívida já foi renegociada. Mas depois há outra forma de reestruturar a dívida que é mais interessante, mais consequente e que é menos arriscada do ponto de vista dos mercados, que é a mutualização da dívida, que é de haver uma parte da dívida, e há várias propostas nesse sentido, de haver uma parte da dívida que não é a dívida dos países individuais, mas que é a dívida da União, não é? Pronto, e é óbvio que nós não estamos perto de lá chegar, até porque, enfim, o contexto político na União Europeia está bastante complicado, com uma série de partidos no governo nos países de leste que não são especialmente amigos da razoabilidade, mas ainda assim este passo que foi dado pelo Mário Draghi, quando ele disse eu vou fazer o que for preciso para salvar o euro, e se pôs a comprar dívida no mercado secundário, não é? Portanto, no mercado dos investidores que
os investidores vêm e compram dívida portuguesa e depois vendem uns aos outros, e quando nós temos o Banco Central Europeu a comprar essa dívida, estou aqui a tentar explicar um bocadinho estas coisas para não economistas, isso apesar de tudo é uma intervenção comunitária, portanto é de alguma forma uma partilha de risco ao nível da União, que não é na forma dos famosos eurobonds, mas é uma partilha de risco ao nível da União, e portanto isso também diminuiu, como é natural, a urgência da reestruturação da dívida. Agora, a opção política do Bloco de Esquerda de não ter falado da reestruturação da dívida durante esta campanha, isso eu não vou falar, quer dizer, obviamente o Bloco, não sei, o Bloco de Esquerda também teve um compromisso com o PS ao longo destes 4 anos e naturalmente havia ali alguns coelhos que se calhar também politicamente não convinha tirar da cartola. Inocência, dizias agora claro que mudaram as Sim. Eu penso mudou o paradigma, não? Completamente. É por isso que eu não estou tão certa assim como é que eu ia dizer, da maciez do PS em relação aos partidos, portanto, com quem pode estabelecer parcerias. Mas, na verdade, eu não estava cá em 2015 e fui acompanhando, obviamente, em Macau, onde eu estava como professora convidada da Universidade de Macau. Eu fui acompanhando e uma das coisas, na verdade, que a grande diferença entre as eleições de 2015 e estas eleições foi é que o povo tinha na altura uma percepção de austeridade terrível, não é? E que era reforçada pela insensibilidade dos políticos, não é? Tínhamos um Pedro Passos Coelho e os seus ministros que diziam: imigrem, saiam da vossa zona de conforto, não comam bife todos os dias. Isso não foi o ministro. Não foi ministro, foi aquela senhora, ok. Mas sim, foi aquela senhora do coisa de uma insensibilidade, sinceramente. Porque depois houve uma onda de solidariedade. Ela simplesmente não devia ter dito aquilo. E saiam da coisa. Eu não gosto de gente piegas. Era uma insensibilidade em relação, em relação ao cotidiano das pessoas. Uma das razões pelas quais eu sou professora universitária e uma das razões pelas quais eu aceitei aquele convite, depois de muita, portanto, o convite para sair, para ir para Macau? Sim, foi porque realmente o meu cotidiano estava terrível. Agora, eu sou professora universitária, eu não imagino o cotidiano das outras pessoas. E então, havia uma urgência na reposição dos rendimentos, havia uma urgência, como é que eu ia dizer, de neutralizar determinadas fraturas psicológicas, não é? Porque as pessoas estavam realmente fraturadas em termos psicológicos. E eu penso que nestas eleições não houve a necessidade de discutir tanto a economia. Eu estou convencida disso. Porque as pessoas sentiram um alívio. Claro que foi um alívio QB, não é? Mas não tropo, mas houve um alívio. E, sobretudo, houve uma percepção psicológica desse alívio. Estou convencida de que também, talvez por isso, portanto, as pessoas, o PS, o Bloco de Esquerda, o PSD, não tenham sentido, estavam preocupados com outras coisas, como, por exemplo, o meu centeno é melhor que o teu, e quem é o pai da geringonça, né? Quando, por exemplo, eu acho que o António Costa fez uma péssima campanha, quando ele tentou ostracizar, não, hostilizar mesmo o Bloco de Esquerda para poder, quando o Bloco de Esquerda estava a crescer mais do que ele achava que devia crescer, quando, na minha perspectiva, ele devia ter assumido, devia ter sido, não sei, eu li eu li esta palavra alguns, ele devia ter sido mais geringonceiro do que todos os outros, e assim ele ganharia. Eles não tiveram tempo, e talvez os próprios jornalistas
não tenham feito muitas perguntas acerca disso, porque estavam preocupadas com tricas, com tricas e políticas. Mas a minha questão, eu, por exemplo, será que isto me ouvi falar disto num debate de PIB e balanço de pagamento e não sei o quê, isto iria demover-me a votar no partido A ou B? Quer dizer, estou a dizer eu que eu já sabia em quem votar há um ano, mas isso iria demover? Não sei. Vamos falar então sobre a geringonça. O Bloco de Esquerda e a CDU já apresentaram esta noite o seu caderno de encargos, ou as medidas que querem negociar com o PS para poderem fazer parte de um novo acordo de apoio parlamentar. Para o Bloco de Esquerda, são principalmente 4 pontos: repor os dias de férias, as compensações por despedimentos e horas extra, combater a precariedade, proteger trabalhadores e acabar com o duplo corte do fator de sustentabilidade. Este é um dos pontos. O segundo ponto é salvar o SNS, garantindo que tem financiamento necessário, pondo fim à promiscuidade entre o público e o privado e fazendo um caminho para a exclusividade de médicos ou de pessoal que trabalha no SNS. O terceiro ponto tem a ver com proteger serviços públicos, incluindo a nacionalização dos CTT. O quarto tem a ver com recuperar investimento público, construir uma resposta decidida à emergência. Para a CDU, tem a ver com o salário mínimo nacional de 850 euros, aumento geral e real das pensões de reforma, creches gratuitas até aos 3 anos, direito à habitação e garantia de construção pública, reforço do investimento em falta no SNS e serviços públicos, 1% do orçamento de Estado para a cultura e garantia de proteção do ambiente e equilíbrio do meio ambiente. Vai acontecer uma nova geringonça com a CDU e com o Bloco de Esquerda, tal como aconteceu na legislatura passada, com um acordo escrito? Sabendo nós que já falámos aqui que neste momento o PS na prática pode fazer governo e ter apoio só, por exemplo, do Bloco de Esquerda, não precisa dos dois. Ou com o PAN e, por exemplo, com o LIVRE já vai... Exatamente. É uma possibilidade, não é? Eu acho que é muito pouco provável que haja uma nova geringonça. E com a CDU também, estava agora a olhar, são 106 neste momento do PS e PS 12 da CDU. Portanto, também já na prática, com um deles só já é possível. O que é que tu achas que vai acontecer? Certamente que, sendo possível com um, não vai haver dois. Porque, achas que não? Não vai haver dois porque depois há sempre um que não tem posição negocial, não é? Não existem coligações com elementos desnecessários para a coligação funcionar, porque depois isso não funciona em negociação. Quer dizer, vamos supor que o PS vai em primeiro lugar falar com o Bloco, por exemplo. Não faço ideia qual dos dois é que o... Eu acho que o Costa prefere a CDU, mas vamos dizer que o Bloco... Sim, mas eu também penso que sim, mas enfim, ninguém sabe. E chega a uma negociação qualquer e chega a um acordo, e depois vem lá a CDU e diz, não, mas nós não queríamos assim, queríamos de outra forma. Mas quer dizer, nós não precisamos antecipar nada, okay? Portanto, quer dizer, a teoria das coligações da própria negociação de política e a prática mostra que isso não acontece. Portanto, não há coligações com partidos que sejam inúteis para a coligação ter a maioria. E, portanto, é quase impossível que venha a haver ou seja, ou bem que os partidos iam em coligação pré-eleitoral, o que não aconteceu, nem nunca aconteceria, e seria completamente contra a natura, tendo em conta as naturezas programáticas destes 3 partidos, ou de facto não pode haver uma coligação pós-eleitoral em que haja um partido que seja inútil, e portanto isso não vai acontecer. Agora, com quem é que o PS vai coligar? Será que o PS vai fazer acordos pontuais segundo a legislação e até eventualmente às vezes ir buscar o apoio do Rui Rio, que várias vezes disse que estava disponível em matérias em que ele estivesse de acordo? Isso agora eu não faço ideia. O que é melhor para o país, na tua opinião? Na minha opinião, o que é melhor para o país é o PS mas com acordos pontuais ou com acordos escritos? Com acordos pontuais ou com tal acordos como aconteceu na última legislatura? Eu gosto mais de uma coisa mais estável, porque me parece que isso permite um maior poder ao partido que tiver a dar apoio ao PS. Portanto, eu gosto da solução do PS com uma força assim à esquerda, a puxá-lo um bocado para a esquerda. E, portanto, parece-me que um acordo mais estruturado
permite um programa mais consequente, enquanto que se o PS puder ir fazendo, desculpa lá o inglês do cherry picking, não é? Quer dizer, não, agora preciso de acordos para aqui buscar o PSD, agora vou fazer isto com o PAN, agora é menos consequente do ponto de vista do que pode ser um bocadinho arrastar o PS para a esquerda, que eu acho que é uma coisa virtuosa para o país, sob o meu ponto de vista. Inocência, tu achas que a CDU é aquilo que o PS vai escolher? Eu acho que o PS só quererá fazer acordo seja com que força, se não tiver mais que os partidos de direita. Quanto é que tem o PSD? Porque o PSD neste momento tem 77, o CDS tem 5, portanto quer dizer, porque tem 82 neste momento, mas ainda faltam 4 mandatos por atribuir, não sabemos para quem é que eles vão, mas neste momento isso quereria dizer 82 e depois, se quisermos juntar a Iniciativa Liberal mais 83, mais o Chega, 84. Sim. Se quisermos juntá-los a essa... Pois, eu estou convencida de que o PS vai fazer essa contabilidade, e se os seus votos forem, e se os seus deputados forem mais do que os deputados de direita, não vai fazer acordo com ninguém. Basta que os partidos de esquerda nas votações, basta que eles se abstenham para não frustrar as opções. Eu estou convencida que o António Costa pode não ser um bom político em campanha, mas é um bom primeiro-ministro e bastante hábil nas negociações. Eu estou convencida que com este Parlamento, o PS, na verdade, só precisa que os partidos que os partidos de esquerda se abstenham. E se não se abstiverem, por exemplo, em questões muito, 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 muito graves, vão ter, e eu acho que sim, vão ter que explicar aos seus eleitores como é que votou ao lado de partidos de direita, como fez o Bloco de Esquerda, portanto, em 2011. O Bloco de Esquerda votou ao lado do partido do PSD e do CDS. Quando era José Sócrates. Exatamente. Não é? E então eu não sei se com esta configuração parlamentar, não sei se o António Costa estará a pensar em fazer enfim, se for para a maioria absoluta, basta a CDU, que eu estou convencida que ele prefere negociar com a CDU dessa forma como ele utilizou logo a princípio, no princípio da campanha, utilizou o Bloco de Esquerda. Que na minha Mas negociar com a CDU quereria dizer, por exemplo, aceitar um salário mínimo nacional de 850 euros? Que o PS não disse qual era o salário mínimo nacional, para que valor queria aumentar? Não sei. Essas coisas também de negociar pressupõe cedência, não é? Claro, António Costa no discurso de hoje à noite disse, não são só os outros que têm cadernos de encargos, o PS também tem. Querendo dizer que provavelmente não iria aceitar tudo aquilo que foi proposto. Com certeza. Mas eu acho que ele não vai hostilizar a esquerda. Porque se ele hostiliza a esquerda, quer dizer... certamente não vai. Não vai hostilizar a esquerda. Apesar de eu achar que com esta configuração parlamentar ele não vai precisar de fazer o tal acordo que foi feito, não é? Que foi feito, escrito e etc. Não me parece, mas enfim. Muito obrigado, Inocência Mata, Susana Peralta. Obrigado também a toda a gente que nos esteve a ver, não só a emissão de hoje, como também a ver e a ouvir todas as peças que nós fizemos nos últimos 2 meses de campanha, e também a todas as pessoas que nos últimos meses e desde o início do ano contribuíram financeiramente e se juntaram à comunidade do Fumaça. É um orgulho enorme ver isto crescer. E vamos estar a acompanhar agora as próximas coisas que acontecerem nos próximos dias e vamos voltar ao ritmo normal de publicação de peças. E toda esta campanha, esta noite eleitoral foi produzida e preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, pelo Pedro Miguel Santos, pela Maria Almeida, pela Joana Batista, pelo Bernardo Afonso, e depois tivemos o Fábio Monteiro a ajudar-nos hoje em dia, o grande jornalista que nos esteve a ajudar, e também o Adam Mahler, que esteve-nos a ajudar, e o João Labrincha, que tiveram a fazer a produção do dia de hoje. Muito obrigado por estarem aí e até já!